Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro e estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos das prefeituras municipais. Hoje abordando os conhecimentos locais sobre o município de Alcântara, no Maranhão. Então você, amigo concurseiro, está inscrito ou vai se inscrever no concurso de Alcântara, no Maranhão? Esta videoaula é para você. E antes que eu esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe essa videoaula com quem vai fazer o concurso de Alcântara, no Maranhão. Dando continuidade à análise da fonte, à análise das informações sobre o município de Alcântara, que encontramos aqui no site do IBGE, hoje nós vamos para o tópico de história. Vamos ver alguns aspectos históricos, algumas informações sobre a história de Alcântara, que encontramos aqui no site do IBGE, que poderá aparecer lá na tua prova de concurso. Então vamos aqui, clicamos no tópico de história. Aqui você já tem acesso à foto, né? Foto e história. Algumas fotos, clicando aqui, você vai ter acesso a outras fotos históricas sobre o município de Alcântara. Mas o nosso objetivo aqui é tratar dos tópicos relacionados à história de Alcântara. Então voltemos aqui. Nesse slide, né, a gente está vendo aqui que realmente fica muito difícil a leitura, principalmente a leitura de vocês que estão acompanhando esta aula. Então, o que é que a gente fez? A gente pegou esses tópicos, pegou o texto aqui na íntegra, né, sem alterar nada, e ampliamos para um outro documento para que fique melhor a análise desses dados. Nós vamos analisar cada dado, dando ênfase àquilo que porventura vai aparecer lá. Na verdade, o que é que a gente tenta imaginar? Como é que o elaborador lá da tua banca vai criar as questões com base nestas informações? Lembrando que as bancas de concurso de prefeituras municipais utiliza como fontes para sua base de questões fontes oficiais, ou a própria prefeitura, o próprio site da prefeitura, sites do IBGE, sites da própria enciclopédia dos municípios maranhenses. Então são essas fontes que são utilizadas para a produção das questões, ok? Então, sem mais delongas, sem mais firulas, vamos aí ao que nos interessa, vamos ao conteúdo propriamente dito. Então, nós ampliamos esse texto aqui neste slide e aqui nós vamos ter informações mais precisas sobre esse conhecimento. Olhando aqui na tela, você tem aí o História Alcântara, Maranhão, da forma que estava lá no site do IBGE, e vamos aqui ao histórico. Algumas informações que nós vamos tratar aqui poderá aparecer lá na tua prova de concurso. A gente está sempre repetindo isso. Não é por chatice, na verdade é porque a gente não quer que você erre nenhuma das questões. Então vamos lá. Não se pode precisar a fundação de Alcântara, mas o certo é que em 1612 já havia um aglomerado de aldeias das quais se fazia parte com o nome significativo de Tapuetapera, de Tapuitapera, ou seja, terra dos índios. Então, veja só que nesse primeiro período nós já podemos extrair uma possibilidade de questões. É possível que se pergunte, né, quando iniciou ou quando se deu a primeira notícia desses primeiros aglomerados humanos aqui na região que se tornará futuramente o município de Alcântara. De acordo com o IBGE, a primeira menção é de 1612, porque em 1612 já tinha aldeias e essa aldeia recebia o nome de Tapuitapera, que significa terra dos índios. Uma outra forma de fazer essa pergunta é perguntar a você qual o primeiro nome conhecido de aldeia na região que se tornará o município de Alcântara. Você não pode esquecer do nome Tapuitapera. Com a vinda da expedição de Daniel de Latouche, o senhor de Lavardiere, inclusive Daniel de Latouche, é responsável pela fundação de São Luís, a fundação de São Luís do Maranhão. Daniel de Latouche, expedição francesa, colonizando a região do estado do Maranhão, a região de São Luís. Nós vamos perceber a presença dos franceses, e essa presença dos franceses também vai influenciar no desenvolvimento do município de Alcântara, ou da região que se tornará o município de Alcântara. Então não esqueça você
da influência de Daniel de Latouche, ou o Senhor de Lavadieri, inclusive que é cantado no próprio hino do município de São Luís. Eu não me recordo aqui da letra do hino de Alcântara, porque eu acho que eu vi só uma vez por alto, mas a gente retornará aqui para falar dos autores, para falar dos autores da letra, da melodia do hino, que também poderá aparecer lá na tua prova de concurso. Então, dando continuidade à análise das informações, estabeleceram-se relações amistosas com aqueles pouco depois. Na verdade, estabeleceu-se relações amistosas entre franceses e indígenas. E aqui nós temos o batizado do primeiro alcantarense com o nome de Martinho Francisco. Essa informação, essa curiosidade atribuída aqui ao Martinho Francisco, pode aparecer lá na tua prova de concurso. Então, de acordo com dados históricos, qual teria sido o primeiro batizado realizado, ou quem foi o primeiro indivíduo batizado na região de Alcântara, ou aquele que é considerado o primeiro alcantarense? Então, esse primeiro alcantarense é o Martinho Francisco. É importante não esquecer deste nome. E em sua taba ergueu-se uma capela, e conta-se ter sido celebrada aí a primeira missa em terras de Alcântara. Então, veja, Martinho Francisco, um homem de origem indígena, batizado na cultura cristã, através desse contato entre franceses e indígenas, e teríamos aí a celebração da primeira missa, que teria ocorrido na sua taba, na sua região, na sua casa, por assim dizer, que é a casa de Martinho Francisco. Após a expulsão dos franceses, firmou-se domínio português, mas a importância da aldeia não foi diminuída. Entre 1616 e 1618, começou a colonização portuguesa em Tapuitapera, ou seja, na região que se tornará o município de Alcântara. Não esqueça do nome Tapuitapera, porque Tapuitapera pode aparecer lá na tua prova de concurso. Engraçado, mas é importante nós lembrarmos. Com um pequeno presídio que os índios construíram mais tarde. Então, falando aí um pouquinho da construção dos presídios nessa região de Tapuitapera, ou nessa região que se tornará o município de Alcântara. Com a subdivisão das capitanias do Maranhão e do Grão-Pará, Tapuitapera passou à condição de cabeça da capitania de Cumã, doada pelo primeiro governador do Maranhão. Importante lembrar do nome do primeiro governador do Maranhão, Francisco Coelho de Carvalho, doando essa região de Alcântara ao seu irmão Antônio Coelho de Carvalho. Veja, esses nomes poderão aparecer lá. Então, a primeira menção governamental em relação a Tapuitapera, a Alcântara, foi essa doação do governo, do primeiro governo do Maranhão, aí no momento em que nós temos a subdivisão do estado do Maranhão e do Grão-Pará, com a nomeação do governador do Maranhão sendo Francisco Coelho de Carvalho, que doa essas terras para o seu irmão Antônio Coelho de Carvalho, a 19 de março de 1624. Essas datas também são muito importantes e poderão aparecer lá na tua prova de concurso. Entretanto, não parece ter o donatário dado rápido desenvolvimento à capitania, pois em 1641, ao tempo da invasão holandesa, foi ela abandonada após breve período de ocupação. O processo da aldeia só foi observado ou foi retomado em 1648, quando elevada à categoria de vila. Então nós temos aqui a primeira menção à elevação desta região de Alcântara à condição de vila em 1648. Quando elevada à categoria com o nome de Alcântara. Então nós temos não só a elevação à categoria de vila, mas já recebendo o nome Vila de Alcântara, recebendo o nome de Alcântara. Sob a invocação do apóstolo São Matias, à época já existia uma igreja de pedra e dedicada a São Bartolomeu. Veja, a vila de Alcântara
ela foi criada sobre a invocação, né? Aqui nós temos uma grande influência religiosa ao apóstolo São Matias. Mas nesta época já existia uma igreja dedicada a São Bartolomeu. Então essas santidades, essas referências religiosas aparecem com uma certa frequência na tua prova de concurso. E já estavam erguidos os primeiros engenhos de açúcar. E aí nós temos a primeira menção à produção açucareira, à economia açucareira aqui na região de Alcântara. Logo depois da criação da vila, iniciou-se a construção do convento de Nossa Senhora dos Remédios, que mais tarde se tornaria Nossa Senhora das Mercês e que depois Nossa Senhora do Carmo. Então nós temos 3 nomes fazendo referência a este convento: Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora das Mercês e Nossa Senhora do Carmo. Então pode aparecer lá na tua prova de concurso uma menção não só à criação deste convento, mas também aos nomes aos quais este convento recebeu, ok? Obra também vultuosa, vai falar da grandiosidade do convento de Nossa Senhora dos Remédios, ou Nossa Senhora das Mercês, ou Nossa Senhora do Carmo. Alcântara prosperou progressivamente em todos os setores e tornou-se o maior centro produtor da província, em que se contavam grandes fortunas da época, sem dúvida, o que muito contribuía para o seu enriquecimento. Um destaque reconhecido aqui no site do IBGE da riqueza, ou que representava a riqueza de Alcântara, é o número de escravos bastante elevado. Então tornou-se habitual entre as famílias ricas de Alcântara mandar seus filhos estudar em Portugal e em Coimbra. Essa prática, essa estratégia de portugueses residentes no Brasil mandarem seus filhos estudarem em Coimbra, fazer cursos de artes ou notadamente curso de direito, medicina e engenharias, é muito comum. Isso é de todo o território brasileiro, lembrando que nesta época ou neste início não havia faculdade de direito ou não havia escolas superiores no Brasil, apenas escolas primárias. Então nós temos aqui que essa prática prosperou por muitos anos, de mandar os filhos estudarem fora, contribuiu para isso o número elevado de famílias com colonos portugueses ali radicados, em maioria de origem fidalga, de gente rica, fidalguia, pessoas de origem rica. Mais tarde, com a criação do curso jurídico do Brasil, em Olinda substituiu Coimbra. Então, antes se mandava os filhos para Coimbra, depois da criação do curso jurídico do Brasil em Olinda, os alcantarenses mandavam seus filhos para a cidade de Olinda. Em 1835 foi criada a comarca, sendo seu primeiro promotor Clovis Bevilacqua. Clovis Bevilacqua. Então nós temos, que pode ser perguntado lá na tua prova, quando foi criado a primeira comarca de Alcântara e qual o nome do seu primeiro promotor. Então a primeira comarca foi criada em 1835 e o primeiro promotor foi o Clovis Bevilacqua. Eu espero ter pronunciado corretamente o nome do promotor. Em 1836 foi elevado à categoria de cidade. Olha que data importante. Em 1836 foi elevado à categoria de cidade, fase em que atingiu o apogeu de sua grandeza. Gradativamente, porém, Alcântara perde o primeiro na produção maranhense, refletindo os declínios das atividades econômicas em sua vida social. Em 22 de dezembro de 1948, aí já dá um salto bastante na história, dada o tricentenário, né, a data dos 300 anos de Alcântara, de sua elevação, a vila Alcântara foi considerada cidade monumental, monumento nacional. Alcântara reserva ali casarões e é um monumento histórico erguido no Maranhão. Então, gentílico de Alcântara, a gente já mencionou na primeira aula, alcantarense. Então, esses tópicos de história que a gente está lendo, e eu estou fazendo questão de ler,
destacar para você, eu pediria que vocês lessem de novo, que vocês se familiarizassem, porque é muito importante. Formação administrativa. Esses acontecimentos que se sucedem através dessa formação administrativa, que a gente está indicando para você lá no site do IBGE, é importante você memorizar essas datas, principalmente as datas de elevação à categoria de vila, as datas de criação da cidade. Então, essas datas podem sim aparecer lá na tua prova de concurso. E algumas datas relacionadas à criação de distritos. A elevação à categoria de vila com a denominação de Alcântara ocorreu em 22 de 12 de 1648 e o distrito com a denominação de Alcântara em 1754. Então você vai percebendo uma evolução administrativa do município de Alcântara. Pela provisão régia ou carta régia de 7 de 11 de 1805 é criado o distrito de Santo Antônio e Almas e anexado ao município de Alcântara. Você vai percebendo que Alcântara vai ganhando outros territórios ou vai surgindo novas divisões administrativas e se anexando ao município de Alcântara, a cidade de Alcântara. Elevada à condição de cidade com a denominação de Alcântara pela lei provincial 24 de 5 de 24, o número da lei é a lei 24, e foi assinada no dia 5 de julho de 1836. Então vai percebendo-se a relação de elevação e de importância do município. Por favor, não confunda criação de vila ou elevação de vila com a elevação à cidade. Então, vila está abaixo de cidade. Depois, com a evolução, surge a cidade de Alcântara. Pela Lei Provincial 73, de 23 de 7 de 1838, é criado o distrito de São João das Cortes e anexado ao município de Alcântara. Vamos percebendo aqui uma evolução administrativa e vai surgindo novos distritos para compor o município de Alcântara. Pela Lei Estadual número 801, agora já na República, né, 21 de 4 de 1918, desmembrada do município de Alcântara, o distrito de Santo Antônio das Almas. Então veja, aqueles distritos que antes eram pertencentes a Alcântara, agora vão elevando-se à categoria de município e também vão se desmembrando, né? Pela lei número 75, de 22 de 4 de 1971, é extinto o município de Godofredo Viana, ex-Bequimão, sendo seu território anexado ao município de Alcântara. Então, essas evoluções administrativas, esse vai e vem de municípios que se emancipam, que retornam, eles comumente não aparecem na prova de concurso. Mas a gente está preocupado muito com isso, porque às vezes a banca quer inovar ou a banca quer criar uma pegadinha, então nós vamos, sim, dar importância para estas evoluções. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído de 3 distritos, Alcântara, Brequimão e São João das Cortes, pelo Decreto-Lei Estadual 855, de 19 de 6 de 35, desmembrado do município de Alcântara, o distrito de Bequimão. Você tem aí, de novo, aquele município que veio, agora já está separando de novo. É elevado novamente à categoria de município. Em divisão territorial, datadas de 31 de 12 de 1936 e 31 de 12 de 1937, o município aparece constituído de 2 distritos, Alcântara e São João das Cortes. É comum ele cobrar não os municípios que vai e vem, normalmente ele pergunta o número de distritos atuais. Então, em divisão territorial datada de 1 de 1960, o município é constituído de 2 distritos, Alcântara e São João das Cortes, assim permanecendo até a data de 2005. Então a gente está aqui trazendo para vocês informações sobre o município de Alcântara, fazendo análise diretamente do texto que encontramos no site do IBGE. Essas informações, elas também serão encontradas na Enciclopédia dos Municípios Maranhenses. Você, amigo concurseiro, que já adquiriu o nosso material, eu dou uma dica para vocês. Leia lá o resumo, a gente está fazendo alguns apanhados de acordo com a fonte, mas no finalzinho tem lá o link de acesso diretamente à fonte. Se você tiver disposição, tiver tempo, leia diretamente a fonte, porque pode ser importante para você ir se familiarizando com os conhecimentos de Alcântara. Nós sempre encerramos nossas videoaulas ofertando a você o nosso caderno de questões sobre o município de Alcântara. Nós temos aí um caderno de questões com questões
gabarito, né, conteúdo, questões de gabarito sobre o município de Alcântara, para você não errar nenhuma das questões que vão aparecer lá na tua prova de concurso, ok? Para assistir as videoaulas por tempo indeterminado, as videoaulas que estão se tornando exclusiva, é importante que você se torne membro do canal. Então se torne membro do canal, a taxa é bem simbólica, e aí você vai poder assistir as videoaulas, não só as videoaulas liberadas, mas as videoaulas exclusivas por tempo indeterminado. Se interessou pelo nosso caderno de questões sobre o município de Alcântara, a nossa aportilha sobre o conhecimento do município de Alcântara, você entra em contato aqui no atendimento ou no link direto na descrição deste vídeo. Ficamos por aqui e não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, porque quem estuda, Deus ajuda.